Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de que hora você esteja ouvindo isso. Hoje estamos aqui para nossa última aula, nossa última exposição do Catecismo Anglicano, do Livro de Oração Comum de 1662. Bom, na aula passada nós estudamos o sacramento do batismo e hoje nós trataremos do sacramento da Eucaristia, ou sacramento da Ceia do Senhor e tantos outros nomes populares que são ditos por aí. Diferente da pergunta que abre a temática do batismo, a pergunta que abre a temática da Eucaristia, ela trata do seu propósito e não do seu sinal. A pergunta diz o seguinte: para que foi instituído o sacramento da ceia do Senhor? Ao passo em que responde, para a memória perene do sacrifício, da morte de Cristo e dos benefícios que dela recebemos. A resposta fala de uma memória, mas é uma memória do sacrifício de Cristo, só que essa memória do sacrifício de Cristo não significa memorialismo. A Igreja Anglicana não vê os elementos eucarísticos como meros símbolos ou sinais destituídos daquilo que representam. Os sacramentos, não só a Eucaristia, no anglicanismo, são reais meios ou canais de graça. A esse respeito, os 39 artigos eles dizem, no artigo 25 dos Sacramentos, parágrafo 1. Os sacramentos instituídos por Cristo não são unicamente designações ou indícios da profissão dos cristãos, mas antes testemunhos certos e firmes e sinais eficazes da graça e da boa vontade de Deus para conosco, pelos quais ele opera invisivelmente em nós. Ou seja, na teologia anglicana, o sacramento ele não é somente um símbolo, não é somente um sinal, não é somente uma coisa figurativa, mas é verdadeiramente algo mais do que isso que comunica a graça que ela significa, que ele significa. E o que seria então receber os benefícios? Porque a resposta diz, para a memória perene do sacrifício da morte de Cristo e dos benefícios que dela recebemos. Quais são os benefícios e o que é receber os benefícios? Assim, na Eucaristia, como vimos, algo de real é recebido, né? Então, nos 39 artigos ainda, no artigo 28 da Ceia do Senhor, parágrafo 1, se diz o seguinte: a ceia do Senhor não é só um sinal do mútuo amor que os cristãos devem ter uns para com os outros, mas antes é um sacramento da nossa redenção pela morte de Cristo, de sorte que para os que, devida e dignamente e com fé o recebem, o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo, e de igual modo o cálice da bênção é uma participação do sangue de Cristo. Então, o sinal interno da Eucaristia reside no seu propósito. E é por isso que, diferente da temática do batismo, o catecismo começa tratando do seu propósito e não do seu sinal. Se não entendermos antes que o sacrifício de Cristo é renovado e atualizado na Eucaristia, não entenderemos a graça da Eucaristia. É exatamente isso que é ensinado aqui. Receber os benefícios da morte de Cristo, do sacrifício de morte de Cristo, em suma, é receber a morte de Cristo. Então, o que é que o sacramento da Eucaristia entrega como sinal interno e invisível? Entrega a morte de Cristo. Como entrega a morte de Cristo? E é um mistério. É por isso que se chama sacramento. Mistério. Mas só aí então o catecismo começa a tratar dos sinais do sacramento, começando pelo sinal externo, perguntando o seguinte: qual é a parte externa ou sinal da ceia do Senhor? E a resposta: o pão e o vinho que o Senhor ordenou que fossem recebidos. Então, no que consiste a Eucaristia do ponto de vista anglicano? O que compõe a Eucaristia nesse caso? Pão e vinho, corpo e sangue. Na teologia anglicana, os elementos após a consagração são realmente e literalmente o corpo e sangue de Cristo, mas de uma forma misteriosa que nem o pão desaparece, nem o corpo está empanado no pão, que seria a doutrina da consubstanciação. Também há uma rejeição claríssima à transubstanciação. Nos 39 artigos, artigo 28 da Ceia do Senhor, parágrafo 2, diz o seguinte sobre transubstanciação. A transubstanciação, ou mudança da substância do pão e do vinho na ceia do Senhor, não se pode provar pelas escrituras sagradas. Mas antes, repugna as palavras terminantes das escrituras, subverte a natureza do sacramento e tem dado ocasião a muitas superstições. Assim sendo,
Os 39 artigos e a teologia anglicana falam mais sobre como não se faz presente o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia e como não se recebe, né? A pergunta seguinte, ela vai tratar de como se recebe. Enquanto o sinal externo vai, né, nas questões do sinal externo, nós entendemos melhor o que ela não é, nas questões do sinal interno nós entendemos o que ela é. Então, a próxima pergunta diz o seguinte: qual é a parte interna ou verdade significada? O corpo e o sangue de Cristo que são espiritualmente tomados e recebidos pelos fiéis na ceia do Senhor. Então, se o propósito da Eucaristia é entregar a morte de Cristo, ela faz isso entregando pelo corpo e pelo sangue, de uma forma misteriosa. Vale-se pontuar que aqui se diz que o corpo e o sangue de Cristo são espiritualmente tomados. Mas o que é ser espiritualmente tomado? E como assim a gente pode dizer que algo é espiritualmente tomado, mas fisicamente presente? Vamos lá. O corpo e o sangue de Cristo eles são recebidos de uma maneira apenas espiritual. Essa é a forma de recepção. Os 39 artigos dizem o seguinte sobre isso. Artigo 28, parágrafo 2. O corpo de Cristo é dado, tomado e comido na ceia, somente de um modo celestial e espiritual. E o meio pelo qual o corpo de Cristo é recebido e comido na ceia é a fé. É válido pontuar, no entanto, que isso não diz nada sobre a presença de Cristo, apenas sobre sua recepção. Ou seja, não diz nada sobre como Cristo está presente no sacramento, mas sobre como recebemos os benefícios de Cristo do sacramento. Os anglicanos eles não são recepcionistas, nem subscrevem também uma visão calvinista da presença real. Não há nenhum compromisso fechado com nenhuma das duas posições. Tal como comentou o bispo Edmund Guiste, escritor do artigo 28, ele comentou o referido trecho que a gente leu acima em uma carta a Sir William Cecil, falando o seguinte: a palavra somente no artigo supracitado não exclui a presença do corpo de Cristo do sacramento, mas apenas um modo grosseiro e sensível na sua recepção. Pois eu disse ao bispo Cheney que, embora ele tomasse o corpo de Cristo na mão, o recebesse em sua boca, e isso, corporalmente, naturalmente, realmente, substancialmente e carnalmente, como escrevem os doutores, ainda assim ele não o via, sentia, cheirava ou degustava. E assim eu lhe disse que falaria contra ele aí, e principalmente porque o artigo foi de minha própria escrita. E essa diferenciação ela remonta a Santo Agostinho, que falava de uma manducatio spiritualis e uma manducatio sacramentalis. Ou comer espiritual e comer sacramental. Essa distinção ela existe para mostrar que o comer espiritual está no coração, embora o comer sacramental e real esteja no pressionar com os dentes. Santo Agostinho, nos Tratados sobre o Evangelho de João, capítulo 26, verso 1, diz o seguinte: pois crer nele, isso é, comer o pão vivo. Quem crê, come, invisivelmente alimentado, pois é invisivelmente renascido. Com isso, então, não se procura negar a presença real e literal de Cristo. O artigo não tenta fazer isso, como vemos no próprio testemunho do bispo Guiste, que escreveu o artigo, mas sim repetir a linguagem agostiniana quanto à recepção espiritual dos benefícios sacramentais. Por fim, isso fica ainda mais claro na oração de humilde acesso, a oração do livro de oração comum que se faz antes da Eucaristia, que diz o seguinte: que nossos corpos pecadores sejam purificados por seu corpo e nossas almas lavadas por seu precioso sangue. Então, o catecismo pergunta: quais são os benefícios de que nesse ato nos tornamos participantes? E a resposta: nossas almas são fortalecidas e confortadas pelo corpo e sangue de Cristo, bem como são os nossos corpos pelo pão e vinho. Ou seja, o que é recepção espiritual? A alma é confortada espiritualmente, embora o corpo de Cristo seja físico. Como vimos, embora o corpo de Cristo se faça presente fisicamente, materialmente, verdadeiramente e substancialmente nos elementos de uma forma misteriosa, a recepção dos benefícios desse corpo é para a alma. Dessa forma, a pergunta faz a comparação. Do mesmo modo que o pão alimenta o corpo de Cristo alimenta a alma. E por fim, o catecismo ele trata do sujeito da Eucaristia. Afinal, quem pode comungar? E se lança a seguinte pergunta: que se requer dos que vêm à ceia do Senhor? Cuja resposta é: que a si mesmos se examinem para ver se estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados passados, propondo firmemente empreender vida nova, se têm fé viva na misericórdia de Deus mediante Cristo, com grata recordação de sua morte, e se estão em caridade com todos os homens. Dá para dividir isso aqui em três partes. Primeiro, a si mesmo se examinar. O catecismo ele fala de um exame de consciência antes do ato sacramental.
Quem quer comungar na mesa do Senhor deve se confessar e ser limpo de seus pecados mortais. Por isso, toda a liturgia eucarística anglicana tem um rito de absolvição que só pode ser dado por um sacerdote. Ninguém mais pode dar esse rito, somente quem ministra a Eucaristia, isso é, o sacerdote ou o bispo. Isso porque a consciência ela deve ser autoexaminada antes de participar, para que não se cometa sacrilégio, levando uma vida imoral para o corpo de Cristo. Porque apesar do corpo de Cristo perdoar pecados, se você estiver distante do corpo de Cristo por causa de pecados mortais que verdadeiramente afastam você de Deus, você está chegando a Cristo de forma completamente indigna, completamente impura. Você precisa de uma purificação antes de chegar lá. Embora os seus pecados veniais ou menores ou cotidianos, etc., sejam purificados pelo próprio sacramento. Porque eles não afastam você de Deus como um pecado mortal, embora eles sejam verdadeiramente pecados reais. Em segundo, é preciso ter uma fé viva. Não basta apenas ter confessado os pecados e estar limpo deles, mas é preciso se achegar à mesa com verdadeira fé. O comungante, ele precisa ter um verdadeiro ímpeto de mudança, como diz a resposta, propondo firmemente empreender nova vida. Porque a Eucaristia é o que garante a nova vida. Se ele propõe-se a ter nova vida, ele tem que estar certo de que quer essa mudança por meio do sacramento. Em segundo, a fé verdadeira, como nós vemos na homilia sobre as boas obras, é uma fé que se segue necessariamente de boas obras. O que significa que alguém que se confessa e se arrepende e comunga, mas não tem boas obras, está participando com uma fé indigna e fingida, e não vai desfrutar bem dos efeitos do sacramento. E aqui vale pontuar isso, que uma pessoa não se achega no sacramento de forma indigna, como pecado mortal, etc., esse tipo de coisa, por causa que o sacramento é ferido por causa desse tipo de coisa ou algo assim. Não é. Pelo contrário. Na verdade, se você chegar de forma indigna no sacramento, seja por estar impuro em pecado, seja por não estar em caridade com todos os homens, em boas obras, etc., o problema todo, o maior problema que acontece com quem chega assim à Eucaristia, não é que o sacramento sofre por causa dessa pessoa, mas sim que essa pessoa não recebe os benefícios do sacramento de forma digna, ou seja, de forma plena. Mas não significa que o sacramento não comunica aquela graça, só significa que o pecado impede o receptor de recebê-la. E eis aí a importância daquela distinção de comer sacramental e comer espiritual. O comer sacramental todos fazem, até os ímpios que vão ser condenados no último dia se participarem alguma vez na igreja. Mas o comer espiritual é algo que você desfruta apenas quando você está em estado de graça. Você só desfruta quando verdadeiramente você está puro para receber aquilo. Aqueles benefícios, eles são sempre entregues, mas talvez você coloque em si mesmo uma barreira para recebê-los. E a fé correta também é se lembrar da morte de Cristo. É somente nesse sentido que a Eucaristia é um memorial, pois ela lembra do mesmo sacrifício, não outro sacrifício, que é recebido toda vez que se come o corpo e o sangue. A visão anglicana quanto a isso vai postular que o sacrifício eucarístico ele existe na medida em que ele é da mesma substância do sacrifício único da cruz. É nesse sentido que se postula que há um memorial na Eucaristia. Dessa forma, todas as vezes que a Eucaristia é celebrada, há a lembrança do sacrifício. Também, por fim, né, em terceira coisa, precisa-se ter caridade com todos os homens. O comungante, ele precisa estar em caridade com todos. A Eucaristia é um sacramento que tem em seu âmago o compartilhar. Deus, ele compartilha conosco o corpo de seu Filho e o sacerdote compartilha o corpo com os fiéis. Então, quem quer chegar ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar em caridade com todos, porque a Eucaristia é uma obra de caridade. A própria palavra Eucaristia deriva do grego para agradecimento, para uma coisa que remete a um presente, a uma coisa gratuita. Então, se você não dá coisas gratuitas, se você não é caridoso, se você não tem o espírito da Eucaristia em si, você não vai estar em sintonia com ela. E também não se deve participar da Eucaristia com uma mentalidade egoísta, né? Se você não pode participar faltando com caridade, você também não pode participar faltando com boas obras, que de certa forma são a mesma coisa, né?
E, por fim, né, em síntese, na teologia anglicana, a Eucaristia é um presente divino, onde Cristo se entrega no mesmo e eterno sacrifício, que é real e não simbólico. O pão e o vinho, misticamente, também são, sem excluir suas substâncias, o corpo e o sangue. Eles não trocam de substância, nem ficam empanados no pão e no vinho, mas se tornam, de alguma forma, corpo e sangue também. Elementos estes que, embora reais e físicos, eles alimentam espiritualmente a alma do necessitado, que se chega na Eucaristia, assim como o pão sacramental alimenta o corpo dos que o comem com a boca. E a eficácia do sacramento independe daquele que recebe. Totalmente. A graça é sempre comunicada a qualquer um que tome. Mas verdadeiramente o pecado de alguém, a consciência de alguém ou qualquer outra coisa pode impedir a pessoa, a si mesma, de receber os benefícios da forma plena. Não que eles não estejam lá. E agora, tá aí aberto o momento para perguntas. Quem quiser perguntar, fique à vontade. O Gustavo perguntou: já ouvi falar de ângulos católicos que creem em transubstanciação. Isso seria anticonfessional? Olha, para confessionalidade anglicana, sim, seria, né? Explicitamente, os 39 artigos rejeitam a transubstanciação. Existem muitas coisas na confessionalidade anglicana que deixam em aberto para interpretações diferentes. Uma mesma coisa, às vezes, pode ser interpretada por escolas diferentes dentro do anglicanismo, sem que isso fira a essência do ensino. Mas existem coisas que são tão evidentes que, para você desviar, realmente só se você não ligar mesmo para aquilo. Como é o caso da transubstanciação, né? Ali realmente há uma negação explícita da transubstanciação. A questão é que esses anglo-católicos, geralmente, eles não ligam para a confessionalidade. Esse é o ponto. Os anglo-católicos são um grupo que é muito abrangente. Não dá para falar anglo-católico, mas tem anglo-católicos, né? Tem desde os que são mais confessionais de high church até os que são bem mais distantes da confessionalidade anglicana, que vem até os 39 artigos como um mero documento histórico que não quer dizer nada. O Gabriel perguntou: a linguagem de atualização do sacrifício é meio comum ao anglicanismo, não? É, um pouco incomum, mas não é bicho de sete cabeças. Existe uma diferença do entendimento anglicano para o entendimento católico romano quanto à atualização do sacrifício, mas é lícito dizer que há uma atualização do sacrifício no sentido de que há um sacrifício eucarístico, né? Então, se há um sacrifício eucarístico, ele é sempre atualizado em algum sentido. Embora, é claro, isso não implique numa atualização tão substancial que seja uma repetição do sacrifício, qualquer coisa do tipo. O que significa essa participação do corpo e sangue? Tem a ver com sacrifício? Tem. Tudo na Eucaristia tem a ver com sacrifício. Você participa do corpo e sangue de Cristo que foram derramados na cruz. Você participa no sangue de Cristo, no corpo de Cristo, aquele corpo que foi crucificado e o sangue que foi derramado por você. Então tem tudo a ver. Bem, pessoal, e aqui concluímos a exposição da doutrina anglicana acerca do sacramento da Eucaristia. E juntamente a ela concluímos também as nossas séries de exposições do Catecismo Anglicano. Agradeço muito a todos que ouviram até aqui, a todos que ficaram conosco, que prestaram atenção nas aulas, os que mandaram suas dúvidas e os que participaram. Que Deus abençoe a todos vocês. E é isso. Continue acompanhando o canal da Wittenbergs. Com certeza tem muita coisa legal por aí, vindo por aí também. Fiquem com Deus.